Bom dia, pessoal. Vamos lá, nossa aulinha falando sobre função do primeiro grau. Uns exercícios aqui onde a gente chega à lei da função, né, a partir do gráfico. Eu já tinha dado alguns exemplos durante a nossa última aula, mas hoje nós vamos falar de mais uns exercícios aqui, tá? Exercícios que para minha turma eu passei na última aula. Então vamos lá, vamos ver aí como é que se faz, tá? Vamos fazendo passo a passo para que toda dúvida que for aparecendo, né, possa ser solucionada ao longo da execução do exercício, tá ok? Então, vamos ver aqui o seguinte: o que é que o exercício me proporciona, o que é que ele me fornece. Como a gente já tinha visto, esse ponto de interseção com a reta do gráfico, que é a função do primeiro grau, o gráfico é uma reta, certo? E aí corta aqui o eixo Y na vertical, né, e corta o eixo X na horizontal. Esse ponto aonde o gráfico corta o eixo vertical é o nosso B da função. A nossa função genérica ela é Y igual a A vezes X mais B. Esse B é exatamente esse ponto de interseção entre o gráfico da função e o eixo vertical. E esse cara aqui, que está embaixo, o 3, ele é a raiz da função, ok? E eu vou poder utilizar essas duas coisinhas aqui que o problema me fornece, né? O B e a raiz, para solucionar o problema. Então, vamos colocar aqui a lei da função, a lei genérica, né? Y igual a vezes X mais B. Meu B, ele já diz que é 4. A raiz é igual, né? Se eu tenho aqui ó, Y igual a A vezes X mais B, como é que eu encontro a raiz? A raiz é o valor de X para o qual o Y vai ser igual a 0. Então, se eu quiser saber qual é a raiz aqui, como é que eu faço? Eu vou isolar o X. Então, eu sei que, né, para ser 0 aqui, né, o Y tem que ser 0. Então, ficaria assim, ó, 0 igual a vezes X mais B. Né? Então, o X é o que eu estou querendo saber. Pego esse B e passo para o lado de cá. Vai ficar, então, menos B igual a vezes X. Não é o X que eu estou querendo saber? O X não está sendo multiplicado pelo A? Pego esse A e jogo para o outro lado, fazendo a função inversa. Ele estava multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar menos B dividido por A é igual a X. Ou seja, né, a raiz da minha função, esse 3 aqui, é igual a menos B dividido por A. Isso tudo aqui a gente já falou. Eu só estou dando, né, uma revisadazinha, né? Então isso aqui você já tem aí nos outros vídeos, tá? Nos vídeos anteriores. Eu sei agora que raiz da função y igual a x mais b é menos b dividido por a. Ok, então aqui a gente não precisa falar outra vez sobre isso, né? Aqui então a raiz vai ser, como a gente já viu, menos b dividido por a. E qual é o valor da raiz no gráfico? É 3, é o ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal. Então, isso aqui é igual a 3. Então, o que eu quero aqui? Eu quero o A, não é isso? Eu tenho lá y igual a x mais b. O A vai ser, então, multiplicando o cruzado, eu tenho menos B igual a 3A. Só que o B, o problema me fornece, o B é igual a 4. Então aqui eu vou colocar menos 4 é igual a 3A. Então, o A não está sendo multiplicado por 3, eu pego ele, né, no caso o 3, e jogo para o lado de cá, dividindo 4. Então vai ficar assim, menos 4 dividido por 3 é igual a A.
Então, eu já tenho o A e já tenho o B, que o gráfico, desde o início, já está lá gritando para mim, ó, B igual a 4. Encontrei agora o A utilizando aquela formulazinha, né? Que a raiz da função é menos B sobre A. Mostrei para vocês como é que a gente chega nesse menos B sobre A, partindo da função genérica. Então, eu tenho A igual a menos 4/3 e tenho B igual a 4. É só substituir agora aqui, ó, na lei genérica da função. Se y é igual a ax mais b, eu tenho A e tenho B, então vai ficar y igual o A menos 4/3 vezes x mais o B. Quem é o B? B é 4. Então tá aí a lei da função que a gente estava procurando. Y é igual a menos 4/3 que multiplica x mais 4. Tá? Se eu pegar aqui o x igual a 3, ó, como é que vai ficar? Se eu multiplico por 3 e divido por 3, corta o 3 com 3, vai ficar menos 4 mais 4. Y vai dar 0. Então, quando x igual a 3, o meu y é igual a 0. Né? Não era isso que a gente estava procurando saber? Ó? O valor de x para o qual y é igual a 0, ou seja, a lei da função. Então, está confirmado aqui. Né? Se o x for 0, né, o meu y vai ser 4. Tem que ser, é o que está lá no gráfico. Né? Se o x for 0, menos 4/3 vezes 0 dá 0. Então vai sobrar só o 4. Y é igual a 4. É o que a gente tem ali no gráfico. Só para confirmar. Ok? Vamos ver aqui a letra B. A letra B, eu tenho esse gráfico. Né? A reta, que representa a função do primeiro grau, ela corta o eixo x no ponto 1 e corta o eixo y no ponto menos 2. Então, qual vai ser o meu B aqui? O B é onde o gráfico corta o eixo do y. Né? Então, o menos 2 vai ser o B, certo? E esse 1 aqui? O gráfico corta o eixo horizontal no ponto 1. Esse ponto aqui vai ser a nossa raiz, certo? A gente já sabe que a raiz é o que mesmo? Né? X igual a menos B sobre A, né? E o x é igual a 1. Jogando aqui a nossa fórmula genérica, y igual a x mais b. O x vale 1, então 1 igual, o b vale menos 2, menos 2 sobre A. Multiplicando o cruzado aqui, né? Multiplica cruzado com o quê, professor? Embaixo do 1 não tem nada. Então você coloca um tracinho embaixo do 1 e coloca 1 embaixo do traço. Ou seja, 1 dividido por 1 não muda nada, continua sendo 1, mas fica aqui uma fração aparente. Então você pega e multiplica cruzado. Numerador pelo denominador, denominador pelo numerador. Então você vai ter A vezes 1 igual a 1 vezes menos 2, vai ficar menos 2. Sinal de menos na frente do parênteses modifica o sinal do que está dentro. Então o seu A vai ser igual a 2. Ok? Então você já tem o A, o B o gráfico te fornece, que é igual ao menos 2. Então, tá aqui o B igual ao menos 2, só para você não ficar depois catando papel na ventania, né? Ficar todo perdido. Então tá ali, A e B. Jogando agora na lei da função genérica ali, y igual a x, 2x, mais b, que é menos 2. Tá aí a lei da função y igual 2x menos 2, tá? Se você tomar x como sendo 1, é só vir aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 2 menos 2, 0. Quando x igual a 1, y igual a 0.
ok? E quando x igual a zero, y tem que dar menos 2. Vamos ver. Se x for zero, 2 vezes 0, 0. Sobra quem? Sobra menos 2. Então, y menos 2. Ok? Então é assim que a gente vai fazendo, né, devagarzinho. Aqui a gente tem uma situação um pouco diferente, né? Por quê? Porque aqui o meu gráfico, ele corta o eixo y e ele me diz que ponto é esse. Ele corta o eixo x e me diz que ponto é esse. Na letra B, também, corta o eixo x no ponto 1, corta o eixo y no ponto menos 2. Ele está falando dos dois pontos de interseção, do gráfico com o eixo cartesiano. Agora, aqui na letra C, ele só me dá um ponto aqui, né? Esse ponto aqui corresponde ao x igual a menos 2 e y igual a 5. Mas ele não me diz no eixo vertical aonde que o gráfico, essa linha vermelha, está cortando o eixo vertical. Esse ponto ele não me fornece, só me fornece a raiz, né? Esse cara aqui, né, é a raiz, né? O ponto onde o gráfico corta o eixo horizontal é a raiz. Esse ponto aqui, né, esse pontinho, quais são as coordenadas? X igual a menos 2, né? X igual a menos 2 e y igual a 5. Então tá ali, ó. X menos 2, y é 5. Vamos colocar lá a nossa formulazinha, né? Y igual a x mais b. Então aqui, ó, b, eu não sei. A raiz igual a 2. Né? E a raiz também é o quê? X igual menos b sobre a. Menos b sobre a igual a 2. Então vai ficar assim, 2 igual menos b sobre a. Eu tenho b? Não, não tenho b. Né? Então vai ficar menos b sobre a. Então, vamos multiplicar cruzado aqui, ó. Dois a igual menos b. A igual menos b sobre 2. E lá em cima? Lá em cima eu tenho esse ponto 2, 5, né? X menos 2. O y aqui é 0. Meu a eu ainda não tenho, né? O x. Perdão. Meu y aqui é 5. X, y. O meu x vale menos 2. Mais o b. Organizando isso daqui, né? Eu tenho menos 2 vezes a, vai ficar menos 2a mais b igual a 5, tá? Trouxe isso ali aqui para baixo, ó. Menos 2a mais b igual a 5. Eu tenho a. A diz que é menos b sobre 2. Né? A gente encontrou ali, desenvolvendo, né? Então aqui eu vou ficar, não é 2 vezes a mais b igual a 5? Me interessa saber quem é o b, não é? Então vamos lá. Menos 2 vezes a. Menos 2 vezes
A, que é menos B sobre 2, mais o B igual a 5. Veja bem, eu estou multiplicando por menos 2 e estou dividindo por 2. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, vai ficar menos 1 aqui. Ó. Cortei, ficou menos 1. Esse menos 1 está multiplicando o menos B, ó. Menos 1 vezes menos B. Então, eu tenho B. Menos vezes menos, mais B é igual a 5. B mais B, então eu tenho 2B é igual a 5. 2 que multiplica B igual a 5. Então, o B vai ser igual. O 2 está multiplicando, vai passar para o outro lado, dividindo. Então, o B vai ser igual a 5 dividido por 2. Encontrei o B. Eu tenho o A? Tenho. Só que o A está em função de B. Mas agora eu já sei quem é B. Não é isso? Então, meu A é igual a menos B sobre 2. Então, o meu A jogar para cá. Então, A vai ser igual menos traço de fração menos o B. Quem é o B? 5 meios. 5 sobre 2 dividido por 2. Né? O A não é igual menos B sobre 2? Perfeito. Quem é o B? O B é 5 meios. Então vai ficar 5 meios dividido por 2. 5 meios dividido por 2, só que ali o sinal de menos na frente. Tá? Aqui, você já sabe que está dividindo uma fração por um número inteiro, mas você pode perfeitamente transformar esse inteiro numa fração aparente. Então, o seu A igual multiplicação dessas frações aqui, só que inverte uma das duas. Menos, né, 5 meios vezes, tá 2 sobre 1, vira 1 sobre 2. Multiplicando aqui, ó, nesse caso, não tem que igualar nada, né? Multiplicação, você multiplica o de cima pelo de cima e o de baixo pelo de baixo. Então, A igual 5 vezes 1, 5. E 2 vezes 2, 4. Então, tá aí agora, você tem o B e agora você tem o A. Tendo o A e o B, é só pegar e substituir no y igual a ax mais b, e você vai ter a lei da função y igual a menos 5 quartos, que multiplica x, mais o b, que é 5 meios, mais 5 meios. Está aí a lei da função que a gente estava procurando. Ok? Tranquilo, né? Vamos colocar mais aí uns 2 exercícios, você me aguarda um instantinho. Então, pessoal, vamos lá, dando continuidade aos nossos exercícios. Nós temos mais um aqui, né? Número 2. O gráfico, esse daqui, né, pode representar qual dessas expressões, né? Questãozinha básica aqui de múltipla escolha, né? Então, vamos tentar resolver aqui. Mais uma vez, vamos recorrer ao exercício. O que é que ele fornece para a gente? Tá? Ele me diz aqui, ó, que o gráfico, a reta, ele corta o eixo vertical no ponto
3. Então, esse cara aqui é o nosso B. Esse cara aqui é o ponto onde o gráfico, a reta corta o eixo cartesiano aqui no horizontal, no eixo do x, no ponto menos 2. Então, esse cara aqui é a nossa raiz. Ok. Jogando aqui, né, a nossa fórmula genérica, y igual a x mais b. A gente sabe que a raiz é igual a menos 2. A gente sabe que b igual a 3. Raiz, a gente sabe, x igual menos b sobre a. E a gente sabe que a raiz é igual a 2, pelo gráfico. Né? Pelo gráfico, a raiz é igual a 2. Então, 2 igual menos b sobre a. Quem é b? É 3. Menos 3 sobre a. Então, se eu quero o valor de a, né, ó, só multiplicar cruzado aqui, né, não esquecendo que embaixo do 2 tem 1. Então, 2a igual menos 3. A, então, igual a menos 3 sobre 2. Então, tá aí. A gente tem o A, menos 3 sobre 2, e tem o B. Não é isso? A raiz aqui, qual era a raiz mesmo? A raiz era menos 2, né? Isso. Então, menos 2A igual a menos 3. A, então, igual a menos 3 dividido por menos 2, né? A igual a 3 meios. Perfeito. Então, eu tenho o valor de A e tenho também o valor de B. É só jogar agora aqui. Y igual 3 meios de x mais o B, que é 3. Agora, olhando para essa resposta, né? Tá ali a lei da função, é aquilo mesmo. Olhando para cá e olhando para as respostas, eu tenho essa daqui ali? Não, né? Então, o que eu posso melhorar aqui nessa minha resposta? 3 sobre 2, eu posso dividir, não posso? Então, y é igual a 3 dividido por 2, 1,5x mais 3. Então, tá aí. Qual é a opção nossa aqui? Y igual a 1,5x mais 3. Opção letra C. Ok? Nem tão complicado assim, né? Foi bem tranquilinho. Aqui eu tenho o mesmo gráfico, olha só. Ó, a figura representa a função y igual a x mais b. O valor da função no ponto de abscissa, ó, a abscissa é o eixo x, é o eixo horizontal, né? E diz que ele quer saber qual é o valor, né, da função no ponto x igual a menos 1/3. Então, o que a gente vai fazer? Já que o gráfico é o mesmo, né, eu vou economizar trabalho, eu estou com o mesmo gráfico. Então, a lei da função vai ser a mesma, certo? Então, eu já tenho a lei da função, y igual a 3 meios de x mais 3, né? Então tá lá. E ele quer saber no ponto x igual a menos 1/3. Então esse cara aqui, ó, menos 1/3.
só vou trocar ele por menos 1/3. Né? É igual quando a gente fazia f de menos 1, f de menos 2, f de menos 3. Eu só estou substituindo o x por menos 1/3. Aqui, na verdade, o que ele quer? Ele quer f de menos 1/3 nessa função aqui. Ou seja, o valor de y quando x for igual a menos 1/3. É isso que a gente vai fazer. Então, ó, y igual 3 meios vezes menos 1/3 mais 3. Como você é um bom observador, você já percebeu que eu tenho. Aqui é um produto, certo? Aqui eu tenho um produto. E eu estou vendo que no numerador eu tenho 3, que está multiplicando essa fração. E eu tenho, na parte de baixo, no denominador, o 3 que está dividindo. Né? Então, se eu tenho 3 multiplicando e tenho 3 dividindo, eu posso cancelar um com o outro. Então, aqui vai ficar 1 em cima, né? Menos 1 no caso, y igual. Fica assim, ó, meio vezes 1. Né? Porque aqui eu cortei. Meio vezes 1, vezes menos 1 no caso. Deixa eu ajeitar aqui. Mais 3. Então, seu y vai ser igual a menos meio mais 3. Você vai fazer daquele jeitinho que eu ensinei para você. Coloca. É uma soma de frações, né? Não tinha fração aqui, era um inteiro, mas 3 sobre 1 continua sendo 3. Então você vai pegar aqui, vai multiplicar cruzado e vai multiplicar os de baixo. Então, y igual, traço de fração, sinal de mais ali no meio, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 1, 2. Então, y, 6 menos 1, 5 sobre 2. Ok? Então, você tem ali 5 sobre 2, é o nosso A. Né? Eu tinha menos 2 como raiz, tinha o 3 como sendo o B, me faltava o A, né? Esse A, só um tempinho, meus amigos, só um instantinho. E o nosso exercício número 3, o que ele quer saber, né? Ele apresenta aqui, ó, uma figura que é exatamente a mesma do exercício anterior. E ele quer saber o valor da função, ou seja, o valor de y no ponto de abscissa x igual a menos 1/3. O que é a abscissa? É o nosso eixo horizontal, nosso eixo do x. Então, no ponto x igual a menos 1/3, ele quer saber qual é o valor de y, ok? Como aqui eu tenho x igual a menos 2, y igual a 0, x igual a 0, y igual a 3. Quer saber quando x for igual a menos 1/3, qual vai ser o valor de y. Então eu já tenho, né, a lei da função, porque o gráfico é exatamente o mesmo aqui, ó, mesmo gráfico. Eu já tenho a lei da função, ó, y igual a 3 meios de x mais 3. Eu só vou fazer o quê? Substituir o x pelo valor que ele quer aqui, ó. Ele quer no ponto x igual a menos 1/3. Né? Então, nesse ponto aqui, ele quer saber qual vai ser o valor de y. Y igual a 3 meios vezes x mais 3. Ok? Multiplicando aqui, ó, você pode até multiplicar ou pode cancelar imediatamente. Se você for multiplicar, você vai ficar com y igual a menos 3 sobre 6. Ok? Mais 3.
Então, seu y vai ser igual, simplificando aqui, 3 por 3 vai dar 1, 6 por 3 vai dar 2. Aqui você tem duas frações, muito embora não apareça, você só completa, né? Coloca um embaixo, pronto, você tem duas frações. Está somando duas frações? Multiplica cruzado e multiplica os de baixo. Então você vai ter y igual, fração, sinal entre elas é mais, 1 vezes menos 1, menos 1. 2 vezes 3, 6. E 2 vezes 1, 2. Então, y, 6 menos 1, 5 sobre 2. Qual o valor da função, né, no ponto de abscissa x igual a menos 1/3? Vai ser 5 meios. Aí você olha para cá, opa, não tem 5 meios. Então você pega e faz a divisão. Então o seu y vai ser igual a 5 dividido por 2, 2,5. Então está aqui o valor da função no ponto de abscissa, x igual a menos 1/3, y vai valer 2,5. Nossa opção também vai ser letra C. Ok? Só isso mesmo por hoje. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.